Eu esmaguei o copo de vinho na mão dela, o vidro estilhaçando como as ilusões que ela construíra para minha irmã, e o sangue escorreu devagar, misturando-se ao tinto como uma confissão tardia. Ela gritou, mas não de dor física, era o terror de ver sua fachada perfeita ruir ali, na mesa do jantar, perante os olhos atonitos da família que ela tanto queria impressionar. E eu sorri, porque naquele instante, soube que a vingança não era só um ato, era o ar que eu respirava depois de anos sufocada pelas mentiras que nos devoravam por dentro. Eu me chamo Ana, e vivo em Lisboa desde que nasci, no coração pulsante do bairro Alto, onde as ruas estreitas ecoam com fado e risadas noturnas, mas também com os sussurros de segredos que nunca morrem. Aos 32 anos, sou designer gráfica freelance, daqueles que passa noites em claro moldando pixels em telas, criando mundos perfeitos que contrastam com o caos da minha própria vida. Minha família é como um azulejo rachado, bonita de longe, mas de perto, as fendas revelam abismos. Meu pai, João, um pescador reformado do Tejo, sempre foi o pilar silencioso, com mãos calejadas que cheiravam a sal e arrependimento. Minha mãe, Maria, uma costureira viúva, ou quase viúva, dependendo de como se conta a história, tecia não só roupas, mas teias de silêncio para proteger o que restava de nós. E então a minha irmã mais nova, Sofia, de 28 anos, a joia da coroa, com seus cabelos castanhos ondulados e um sorriso que ilumina as noites mais escuras de Alfama. Ela é enfermeira no Hospital de Santa Maria, dedicada, ingênua, acreditando ainda que o amor cura tudo. Tudo começou há 6 meses, quando Sofia anunciou o noivado com Miguel, um advogado bem-sucedido de Cascais, daqueles que usam ternos italianos e falam de vinho do Douro como se fosse poesia. A família dele era o epítome da burguesia lisboeta, a mãe, Dona Isabel, uma viúva elegante de 60 anos, com joias de herança e um ar de rainha destronada, que gerenciava uma galeria de arte no Chiado. O pai havia morrido jovem, deixando-a com uma fortuna modesta e um filho único para moldar à sua imagem. Dona Isabel era o tipo de mulher que entrava em uma sala e o ar se tornava mais denso, mais calculado. Seus olhos, de um azul gélido como o Atlântico em inverno, pareciam dissecar almas. Sofia a adorava, via nela a sogra perfeita, a mentora que faltara em nossa família partida. Eu, por outro lado, sentia um formigamento na nuca toda vez que a via. Não era ciúme, Deus me livre. Era instinto. Cresci ouvindo as histórias de minha mãe sobre como as aparências enganam, como as famílias perfeitas escondem podridão sob tapetes persas. Aos 15 anos, descobri o segredo que rachou nossa casa. Meu pai tinha uma amante, uma mulher de Setúbal chamada Carla, com quem dividia noites em motéis baratos enquanto minha mãe costurava para sustentar nós 3. Não foi um escândalo público, foi pior, um câncer silencioso. Meu pai confessou numa noite de tempestade, o Tejo rugindo lá fora como se zombasse de nós. Minha mãe perdoou, ou fingiu, porque o divórcio em Portugal nos anos 90 era um estigma pior que a traição. Eles se separaram na prática, mas continuaram sob o mesmo teto por causa das aparências, vizinhos fofoqueiros, a igreja do bairro, o orgulho. Sofia era pequena demais para lembrar, mas eu via tudo, os olhares vazios no jantar, as noites em que minha mãe chorava na cozinha, cortando cebolas que não explicavam as lágrimas. Anos depois, quando Sofia começou a namorar Miguel, Dona Isabel insistiu em jantares formais. Para nos conhecermos melhor, dizia ela, com aquele sotaque refinado de quem estudou em Paris. O primeiro foi em sua casa em Cascais, uma vila branca com vista para o mar, paredes cobertas de azulejos azuis e brancos que pareciam rir da minha inquietação. Eu cheguei com uma garrafa de vinho verde, o tipo barato que minha mãe adorava, e observei como Dona Isabel nos escrutinava. Perguntas inocentes, como ela a chamava, e como foi a infância de vocês em Lisboa? Tão vibrante, não é? Sofia tagarelava sobre nossas brincadeiras no castelo de São Jorge, omitindo as brigas. Eu respondia com monossílabos, sentindo o peso daqueles olhos. Mas foi no terceiro jantar, há 3 semanas, que o fio se rompeu. Estávamos na sala de jantar, a mesa posta com porcelana de vista alegre, velas tremulando como corações ansiosos. Miguel contava anedotas do escritório, Sofia ria com aquela leveza que eu invejava. Minha mãe, convidada pela primeira vez, estava tensa, as mãos entrelaçadas sob a toalha como se rezasse. Dona Isabel virou-se para ela, sorvendo um gole de Porto. Maria, conte-me sobre o casamento de vocês. Deve ter sido lindo, numa igreja de Lisboa, com o Tejo ao fundo. João parece um homem tão sólido. O silêncio caiu como uma rede.
Minha mãe pescou, o rosto pálido como o mármore de uma estátua em Belém. Eu vi o pânico em seus olhos, o mesmo que vira na noite da confissão do pai. Sofia franziu a testa, confusa. Miguel parou de falar. E Dona Isabel? Dona Isabel inclinou a cabeça, inocente como uma criança. Ouvi dizer que vocês são casados há tanto tempo. Que bênção, num mundo onde tudo se desfaz tão rápido. Não era uma pergunta, era uma armadilha disfarçada de elogio. Como ela sabia? Ou seria só conversa fiada? Mas eu soube, naquele instante, que ela cavava. Cavava por fraquezas, como as madames de Cascais fazem, para medir se éramos dignos do filho dela. Minha mãe murmurou algo sobre tempos difíceis, mas Dona Isabel pressionou, suave, dificuldades. Todos temos. Mas o amor prevalece, não é? João nunca viajou a trabalho, por exemplo. O copo na mão de Dona Isabel tremeu levemente. Eu o vi, o tremor de quem sente o cheiro de sangue na água. Sofia olhou para mim, suplicante, como se eu pudesse costurar o ar de volta. Mas eu não costurei. Eu rasguei. Levantei-me devagar, o som da cadeira arranhando o piso de madeira ecoando como um verdito. Viajou? Sim, disse eu, a voz baixa, mas cortante como o vento do cabo da roca. Viajava para Setúbal, toda sexta-feira, para os braços de Carla, a amante que ele manteve por 10 anos enquanto minha mãe costurava as roupas que ele usava para traí-la. O quarto congelou. O vinho de Dona Isabel derramou um pouco na toalha branca, uma mancha vermelha como vergonha. Minha mãe engasgou, os olhos marejados. Sofia sussurrou, Ana, mas era tarde. Eu continuei, as palavras jorrando como o Tejo em cheia. Eles se separaram na alma, Dona Isabel, mas fingiram pelo bem da família. Pelo bem das aparências que você tanto valoriza. Porque em Portugal, sabemos disso melhor que ninguém, sorrir para o padre enquanto o coração sangra. Ela tentou rir, um som forçado como vidro rachando. Ana, querida, isso é inapropriado. Mas seus olhos traíam o pavor. Eu me aproximei, pegando o copo dela, não para beber, mas para segurar. Inapropriado. Como suas perguntas inocentes. Você quer saber segredos? Eu te dou todos. Meu pai ainda manda dinheiro para Carla, uma vez por mês, como penitência. Minha mãe guarda as cartas dele no fundo do armário, lendo-as à noite quando acha que dormimos. E Sofia? Sofia, ela acha que o amor é conto de fadas, mas é isso que herda, mentiras que envenenam devagar. O copo escorregou da mão dela. Eu o esmaguei, não com força bruta, mas com precisão, os cacos caindo na mesa como confetes de uma festa fúnebre. O sangue dela, um corte superficial na palma, pingou devagar. Ela não gritou de dor, gritou de exposição. Porque naquele momento, eu vi, Dona Isabel tinha seus próprios esqueletos. Seus olhos, agora, não eram frios, eram famintos, desesperados por desviar o olhar. Sofia chorava, Miguel tentava acalmar, mas eu sentia uma liberdade selvagem, como dançar um fado proibido nas ruas de Alfama à meia-noite. A vingança não era contra ela, não exatamente. Era contra o silêncio que nos matava. E ali, no sangue e no vinho misturados, o drama apenas começava. Naquela noite, depois do jantar em ruínas, dirigi de volta a Lisboa com o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. O mar de Cascais lambia a costa à minha esquerda, negro e indiferente, enquanto as luzes da marginal piscavam como olhos acusadores. Sofia me ligou 5 vezes no caminho, cada chamada um misto de raiva e súplica. O que você fez, Ana? Você destruiu tudo. Eu não atendi. Em vez disso, parei num mirador perto de Estoril, acendi um cigarro, vício que herdei da mãe, daqueles que acalmam a alma agitada, e olhei para o horizonte, onde o Atlântico engolia o sol poente. O que eu fizera? Revelar a verdade, nua e crua, como um azulejo descascado revelando a argamassa por baixo. Mas a verdade não liberta, ela fere, e as feridas infeccionam. Cheguei ao meu apartamento no bairro Alto por volta das 11, o ar cheirando a sardinha assada e ginginha das tascas vizinhas. Meu lar era um estúdio apertado no 3º andar, paredes cobertas de esboços meus, retratos de rostos lisboetas, com olhos que guardavam histórias não contadas. Joguei as chaves na mesa, abri uma garrafa de vinho do Alentejo e sentei no sofá gasto,
o mesmo onde passara a noite chorando após o divórcio informal dos pais. Aos 18, fugira para a universidade em Coimbra, mas voltei quando Sofia precisou de mim, após um acidente de moto que a deixou com cicatrizes nas pernas. Eu era a protetora, a que via as sombras antes que elas engolissem. O telefone vibrou. Mensagem de minha mãe. Ana, filha, porquê? Ela não merecia isso. Ninguém merece. Merecia sim. Dona Isabel, com sua galeria de arte cheia de quadros que fingiam profundidade, mas eram só superfícies polidas. Eu respondi, mãe, segredos matam devagar. Melhor sangrar de uma vez. Mas no fundo, eu sabia que não era só por ela. Era por Sofia, que corria para um casamento construído em areia movediça. Miguel era bom, sim, charmoso, estável, mas sua mãe. Ela cheirava a controle, ao tipo de amor que sufoca como o nevoeiro de Sintra. Na manhã seguinte, o sol filtrava pelas persianas, dourado e impiedoso, como se zombasse da minha insonia. Descia à padaria da esquina, onde o Sr. Manuel, com seu bigode grisalho e sotaque alentejano, me serviu um pastel de nata quente. Bom dia, Ana. Parece que viu um fantasma. Eu ri, forçado. Pior, Sr. Manuel. Vi um espelho. Ele balançou a cabeça, sabendo mais do que dizia. Em Lisboa, as padarias são confessionários disfarçados. De volta ao apartamento, liguei para Sofia. Ela atendeu no terceiro toque, voz rouca de choro. Ana, Dona Isabel está furiosa. Cancela o casamento. Ela ameaçou isso. Miguel está no meio, perdido. Meu estômago revirou. Deixa ela cancelar, mana. Melhor agora que depois, quando ela descobrir sozinha. Silêncio. Então, você não entende. Eu amo ele. E você? Você sempre faz isso. Destrói para proteger. As palavras doeram como sal em ferida aberta. Eu sempre fora a vilã na narrativa dela, a irmã mais velha rabugenta, a que alertava sobre namorados errados, a que insistia em terapias que ninguém queria. Mas proteção não é gentileza, é faca afiada para cortar o mal pela raiz. Passei o dia trabalhando, pixels dançando na tela como fantasmas, mas minha mente vagava para Dona Isabel. Pesquisei sua galeria online, Arte do Tejo, um espaço chique com exposições de pintores emergentes. Fotos dela, sorrindo ao lado de artistas, mas algo nos olhos, vazio, como um quadro inacabado. Cliquei em links antigos, obituário do marido, morto em acidente de carro há 15 anos. Rumores em fóruns lisboetas, ele bebia demais, Isabel encobriu para salvar a reputação. Meu instinto formigou de novo. Ela não era vítima, era mestra em encobrimentos. À tarde, um e-mail de Sofia, jantar de reconciliação amanhã. Na casa dela. Por favor, vem. Não estraga mais. Eu fui. Não por reconciliação, mas por curiosidade, ou vingança, dependendo do ângulo. Cheguei cedo, o sol se pondo sobre Cascais em tons de laranja e púrpura, o mar sussurrando promessas falsas. Dona Isabel abriu a porta, o curativo na mão visível sob a manga de seda, olhos como lâminas. Ana. Que surpresa! Seu tom era mel, envenenado. O jantar foi tenso, como caminhar em ovos de codorna. Sofia tagarelava sobre o trabalho, Miguel servia vinho com mãos trêmulas. Minha mãe faltara, alegando enxaqueca, ou medo. Dona Isabel esperou o momento certo, após a entrada de salada de polvo, bem, após ontem. Vamos esclarecer as coisas. Famílias têm passados, mas o futuro importa. Seus olhos fixos em mim, desafio velado. Eu sorvi o vinho, sentindo o tanino na língua como sangue seco. Futuro. Sim. Mas passados constroem futuros, Dona Isabel. Como o seu, viúva aos 45, criando um filho sozinha. Admiração sua. Mas o marido. Bebia, não é? Acidente trágico. O garfo dela parou no ar. Sofia engasgou. Ana. Dona Isabel empalideceu, mas recompôs-se rápido, como uma atriz de teatro nacional. Rumores, querida. Lisboa adora fofocas.
Mas eu via o tremor na mão curativa. Pressionei. Rumores dizem que você pagou para silenciar testemunhas. Para proteger Miguel da verdade, que o pai dele era alcoólatra, que as noites de trabalho eram em bares de Alfama. Silêncio sepulcral. Miguel olhou para a mãe, pela primeira vez com dúvida. Ela se levantou, voz baixa. Chega, Ana. Você não sabe do que fala. Mas eu sabia. Pesquisara o suficiente para cheirar a mentira. Eu sei de mentiras, Dona Isabel. Cresci nelas. Meu pai mentia para minha mãe, como o seu mentia para você. Mas você. Você construiu um império de silêncio. Para quê? Para que Miguel case com uma noiva perfeita, sem bagagem. Sofia chorava baixinho. Miguel murmurou: Mãe, é verdade. Dona Isabel desabou na cadeira, o curativo sujando de sangue fresco. Não. Não do jeito que dizem. Ele lutava, sim. Mas eu o amava. Protegi nosso filho. Lágrimas, verdadeiras pela primeira vez. Eu me levantei, o coração pesado, mas leve. Proteção ou prisão? Pense nisso antes de julgar minha família. Saí para o terraço, o mar rugindo abaixo como aplausos. A vingança fluía em mim, mas agora misturada à pena. Dona Isabel me seguiu, voz trêmula: Porquê, Ana? Porque me machucar assim? Porque perguntas inocentes machucam mais que facas, respondi. E ali, sob as estrelas de Cascais, o drama se entrelaçava mais fundo, puxando-nos todos para o abismo. Os dias seguintes foram um vendaval emocional, como o vento que varre as praias de Oeiras no outono, carregando areia e memórias para o mar. Sofia me evitou, suas mensagens secas como o pão amanhecido: Preciso de espaço, Ana. Você cruzou uma linha. Minha mãe ligou uma vez, voz fraca pelo telefone fixo, e quando da cozinha onde costurava: Filha, orgulho não cura feridas. Você abriu as nossas, e agora? Eu não respondi. Em vez disso, mergulhei no trabalho, aceitando um friela urgente para uma campanha de turismo, fotos de Lisboa em tons pastéis, sinos da Basílica da Estrela, tranvias amarelos subindo a colina. Mas cada clique na tela me lembrava: eu era arquiteta de ruínas. Uma semana após o segundo jantar, Miguel me procurou. Encontramo-nos num café em Belém, perto dos Jerónimos, onde o cheiro de pastéis de nata competia com o sal do Tejo. Ele chegou de terno amarrotado, olheiras profundas como as grutas de Benagil. Ana, precisamos conversar. Sobre minha mãe. Pedimos cafés, fortes e amargos, e ele despejou. Dona Isabel passara noites em claro, revirando álbuns de família, chorando sobre fotos do pai. Ela admitiu tudo. O pai bebia, sim. Acidentes em casa, brigas. Ela pagou para o boletim policial ser ajustado. Não por maldade, mas por amor. Por mim. Eu assenti, mexendo o açúcar devagar. Amor ou medo? Em Portugal, confundimos os dois. Ele riu, amargo. Você é implacável, Ana. Mas... Obrigado. Eu precisava saber. Sofia está confusa, mas mais forte agora. Ela me contou sobre o seu pai. Seus olhos encontraram os meus, solidários. Pela primeira vez, vi nele não um noivo perfeito, mas um homem real, rachado como o resto de nós. Talvez possamos ser família de verdade, sem máscaras. Saí dali com um peso menor, mas o formigamento persistia. Dona Isabel não era um monstro, era espelho. E espelhos refletem nossas próprias sombras. Naquela noite, fui visitar minha mãe em seu apartamento modesto no Moraria, bairro de Fado e Imigrantes, onde as paredes ecoam com violas e lamentos. Ela me recebeu com um abraço seco, o cheiro de lavanda e linha de costura impregnado na blusa. Senta, Ana. Vamos falar como adultos. Na cozinha, sobre a mesa de fórmica lascada, serviu chá de camomila e abriu o coração. Seu pai. Ele me traiu, sim. Mas eu traí também, à minha maneira. Fiquei por preguiça, por medo do escândalo. Em Portugal, divórcio era como confessar pecado na Sé. Eu costurei não só roupas, mas silêncios. Seus olhos, envelhecidos pelo tempo, brilhavam com lágrimas não derramadas.
Você revelou para machucar ela, ou para nos libertar? Ambas, admiti, a voz rouca. Mas agora vejo, feri todos. Ela pegou minha mão, calejada como a do pai. Feridas cicatrizam, filha. Mas segredos apodrecem. Falamos horas, desenterrando ossos, as noites em que eu a ouvia chorar, as cartas que queimaram em segredo, o ódio que nutria pelo pai, que agora vivia sozinho em Setúbal, pescando peixes que ninguém comia. Ele liga, sabe. Pede perdão. Mas perdão não é esquecer. Saí de lá ao amanhecer, o céu de Lisboa tingido de rosa, como o interior de uma concha do Tejo. Caminhei pelas ruas adormecidas, passando pelo castelo onde brincáramos de crianças, Sofia e eu, fingindo ser princesas sem dragões. Agora, os dragões eram internos, rugindo em nossas almas. Meu telefone vibrou, Sofia. Podemos nos ver? No jardim do Palácio da Ajuda. Preciso de você. Fui. O jardim era um oásis verde, com fontes murmurantes e estátuas de mármore que pareciam julgar. Sofia esperava num banco, de vestido florido, os cabelos soltos como ondas. Abraçou-me forte, cheirando a sabonete de lavanda, o mesmo da mãe. Eu gritei com você no telefone, mas... Você tinha razão. Dona Isabel pressionou demais. Contou-me coisas sobre o pai que eu não sabia. E sobre nós. Ela pediu desculpas, de um jeito torto. Sentei ao lado dela, o sol filtrando pelas folhas de laranjeira. Desculpas são o começo, mana. Mas confiança se reconstrói devagar. Ela chorou, a cabeça no meu ombro. Eu tenho medo do casamento agora. E se eu for como a mãe? Fingindo. Toquei seu rosto, limpando as lágrimas. Você não é. Você é luz, Sofia. Mas luz vê sombras. Conversamos até o meio-dia, rindo de memórias bobas, a vez em que roubamos figos do vizinho, ou dançamos fado na sala fingindo ser Amália Rodrigues. Mas o riso era frágil, como vidro de murano. Ao nos despedirmos, ela disse, obrigada por ser a durona. Mas da próxima, avisa antes de explodir a bomba. Prometi, mas no fundo, sabia, bombas não avisam, elas detonam. Aquela tarde, um pacote chegou ao meu apartamento, uma garrafa de vinho do Porto, com bilhete de Dona Isabel. Para o copo quebrado. E para conversas honestas. Jantar. Sozinhas. Meu coração acelerou. Aceitei. A vingança virava dança, passos incertos num salão de espelhos. O jantar foi em sua vila, sem plateia. Ela cozinhou bacalhau à Brás, prato simples que contrastava com sua elegância. Sentamos na varanda, o mar ao fundo como testemunha silenciosa. Ana, você me expôs. E eu? Mereci. Mas porquê? Raiva da minha curiosidade. Bebi um gole, sentindo o calor descer. Não raiva. Dor. Suas perguntas cutucaram feridas abertas. E eu? Eu quis que doesse em alguém mais. Ela assentiu, os olhos suavizados pela lua. Eu perguntei por que temo pelo meu filho. Perdi o marido para demónios internos. Não quero o mesmo para Miguel e Sofia. Revelou mais, o pai dele, Ricardo, não só bebia, apostava fortunas em cassinos de Espanha, deixando dívidas que ela pagara com a herança da família. Silenciei para ele não ser o filho do perdedor. Mas mentiras viram correntes. Chorei, pela primeira vez. Minha mãe carregou o mesmo. E eu? Virei o carrasco. Abraçamo-nos, estranho e verdadeiro, duas mulheres rachadas costurando fios. Mas no ar, um sussurro, a trama se complicava. Sofia ligou depois, mãe disse que você foi. O que rolou? Paz, respondi. Mas paz em drama é trégua, não fim. A trégua durou 2 semanas, tempo suficiente para Lisboa vestir seu manto de dezembro, luzes de Natal piscando nas ruas do Chiado, o cheiro de castanhas assadas misturando-se ao sal do rio. Sofia e Miguel remarcaram o noivado para janeiro, uma festa discreta no Hotel Ritz, com família unida pela frágil costura de verdades semi-reveladas. Eu ajudei nos preparativos, desenhando convites com motivos de azulejos, padrões intrincados que escondiam,
mas também revelavam beleza nas fendas. Minha mãe costurou o vestido de Sofia, noites inteiras na máquina Singer, murmurando orações à Virgem de Fátima. Vai ser lindo, filha. Como um renascimento. Mas renascimentos têm dores de parto. Uma noite, enquanto revisava layouts no meu apartamento, o telefone tocou, número desconhecido. Atendi, voz masculina rouca, Ana. É o João. Seu pai. Meu corpo congelou, como se o teste tivesse subido à sala. Ele nunca ligava, nossas conversas eram cartões postais anuais, frios como o vento de Monsanto. O que quer? Perguntei, dura. Ouvi sobre o noivado. E sobre o que você disse na casa da Isabel. Pausa, respiração pesada. Sofia me contou. Você falou de Carla. O nome caiu como uma âncora. E daí? Verdade é verdade. Ele suspirou, eco de ondas quebrando. Eu errei, Ana. Sempre soube. Mas agora. Quero vir ao casamento. Pedir perdão à sua mãe. Às duas. Meu riso foi amargo, como azeite virgem engolido puro. Perdão? Depois de 20 anos. Mas no fundo, uma faísca, talvez a vingança fosse maior, incluindo ele. Marquei o encontro em Setúbal, sua cidade, onde o mar é mais selvagem, as ondas castigando o cais como punição. Dirigi no dia seguinte, A2 cortando vinhedos adormecidos, o rádio tocando fado de Marisa, lamentos que ecoavam meus pensamentos. Setúbal me recebeu com cheiro de choco assado e porto envelhecido. Encontrei-o num café portuário, mesa de plástico sob guarda-sol desbotado. João envelhecera, cabelos brancos como espuma do mar, mãos trêmulas segurando uma caneca de cerveja. Você parece sua mãe, disse, olhos úmidos. Conversamos horas, o sol escaldante dando lugar a nuvens. Ele confessou, Carla fora um erro de solidão, nascido de turnos longos no mar, onde o isolamento enlouquece. Eu amava sua mãe, mas o amor vira rotina, e a rotina pede fuga. Revelou mais, ainda via Carla, não como amante, mas amiga, viúva agora, sozinha. Ela me perdoou primeiro. E você? Seus olhos imploravam. Perdão não é palavra, pai. É ação. Mas ao partir, abracei-o, breve como uma onda recuando. No carro de volta, chorei, não de fraqueza, mas de alívio. A família se reconectava, fio por fio, mas eu sentia o puxão. Dona Isabel soubera do encontro. Sofia contara. Sim. Naquela noite, um jantar familiar na casa da minha mãe, bacalhau com natas, risadas forçadas. Dona Isabel apareceu, convidada por Sofia, com um colar de pérolas que gritava tensão. João, cumprimentou ela, beijo no ar. Mas seus olhos dardejavam para mim, notícias de Setúbal. Eu sorri, gelada. Sim. Verdades velhas, curando devagar. O jantar fluiu, mas o ar crepitava. Após a sobremesa, rabanadas encharcadas de mel, Dona Isabel me puxou para o quintal, onde o jasmim noturno perfumava a brisa. Você o convidou. Por quê? Sua voz era sussurro afiado. Para fechar círculos. Como você fechou os seus. Ela riu, nervosa. Meus círculos. Ah, Ana, você acha que sabe tudo. Mas há mais. Ricardo. Ele não morreu no acidente por bebida. Eu discuti com ele naquela noite. Ele ia embora, com outra mulher. O confessionário se abriu. Ela chorou, revelando, Ricardo trairá com uma galerista de Porto, e na briga, ele saíra bêbado, batendo o carro. Eu carreguei a culpa sozinha. Silenciei para Miguel não odiar o pai. Abracei-a, o perfume dela, lavando a cara, misturando-se às lágrimas. Culpa é veneno, Dona Isabel. Mas compartilhar diluí. Sofia nos flagrou, olhos arregalados. O que está acontecendo? Explicamos, juntas, a noite virando terapia coletiva. Minha mãe juntou-se, tocando o braço de Dona Isabel. Nós mulheres, carregamos o mundo nas costas. João ligou depois, ausente mas presente. Estou orgulhoso de você, Ana. Orgulho.
raro como um eclipse. Mas o drama escalava. Dias depois, uma carta anônima chegou à minha caixa, foto antiga de Carla e meu pai, abraçados, com bilhete, a verdade toda dói mais. Quem? Suspeita caiu em Dona Isabel, vingança por suas confissões. Ou alguém da família dela. O jogo virava, e eu, no centro, com a faca na mão. A carta me consumiu como fogo de artifício no São João, brilhante, mas perigosa, deixando cinzas. Guardei-a na gaveta de segredos, junto às cartas queimadas da mãe, mas o veneno se espalhava. Dormi mal, sonhos de ondas engolindo Lisboa, minha família boiando como destroços. Acordei com o sol de inverno fraco filtrando pela janela, o barro alto acordando com o clangor dos tranvias. Tomei café na varanda, olhando os telhados vermelhos, me perguntando, quem mais sabia? E por que agora, quando a paz brotava terra? Confrontei Dona Isabel por telefone, voz firme, à foto. Foi você. Silêncio, então, Ana, eu. Sim. Mas não por maldade. Encontrei no arquivo do meu investigador particular, contratei anos atrás, para checar o passado de todos após o noivado. Queria proteger Miguel. Mas ao ver, pensei, se eu sofri com verdades, porque você não? Seu tom era defensivo, mas rachado. Desculpe. Queimei as cópias. Investigador particular. O ar de Cascais cheirava a dinheiro e paranoia. Você nos espionou. Por quê? Ela hesitou, medo. Meu marido. A traição dele começou com uma amiga inocente. Não queria o mesmo para meu filho. Desliguei, raiva fervente como caldo de peixe. Mas raiva misturada à compreensão, éramos iguais, sendo teias para sobreviver. Sofia soube da carta por mim, no almoço num tasco de cais do Sodré, pratos de cataplana fumegante. Dona Isabel. Minha sogra. Seus olhos, castanhos como os meus, flamejavam. Ela foi longe demais. Decidimos confrontá-la juntas, na galeria dela no Chiado, um espaço amplo de paredes brancas, quadros abstratos gritando silêncios. Dona Isabel nos recebeu entre esculturas de bronze, o curativo na mão substituído por luva de seda. O confronto foi um fado moderno, vozes baixas, lágrimas contidas. Você nos investigou como criminosos. Sofia acusou, voz tremendo. Dona Isabel baixou a cabeça, não criminosos. Só humanos. Errei. Mas o que encontrei sobre o seu pai, Ana? Não era só amante. Ele devia dinheiro a agiotas, por apostas. Carla o salvou, pagando dívidas. O chão sumiu. Meu pai, apostador. As peças encaixavam, as ausências no mar, o dinheiro perdido. Liguei para ele à noite, de um banco no Rocio, o carrossel de Natal girando ao fundo como ironia. É verdade. Ele confessou, voz quebrada, sim, filha. O mar não pagava o suficiente. Apostava em corridas de cavalos em Mafra. Carla. Ela era credora, mas se apaixonou. Eu parei, juro. Pelo amor de vocês. A revelação me derrubou. Voltei para casa, embriaguei-me com ginginha caseira, chorando sobre esboços inacabados. Sofia veio, de pijama, e ficamos acordadas, compartilhando vinho e verdades. Talvez o casamento deva esperar, disse ela. Não por medo, mas por força. Abracei-a, boa escolha, mana. Mas o ápice veio no ensaio do jantar de noivado, numa sala privativa do Time Out Market, cheiro de mariscos e multiculturalismo lisboeta. Toda a família, minha mãe, João convidado pela primeira vez, Dona Isabel com Miguel. Tensão no ar como eletricidade antes da trovoada. Após brindes com moscatel, Dona Isabel ergueu o copo, à verdade, que nos une. Mas seus olhos em mim, desafio. Eu não resisti. À verdade toda, então. Incluindo as dívidas do meu pai, que você descobriu espionando. O salão gelou. João empalideceu, minha mãe ofegou. Sofia congelou. Dona Isabel gaguejou, Ana, não aqui. Mas eu continuei, voz e quando, e as suas, Dona Isabel. O investigador que contratou não achou só isso.
Encontrou e-mails seus, anos atrás, ameaçando a amante do Ricardo para ela sumir. Gafes coletivos. Miguel olhou para a mãe, traído. Mãe. Ela desabou, lágrimas escorrendo. Eu ameacei, sim. Com dinheiro. Para ele ficar. O caos irrompeu, João defendendo-se, minha mãe saindo chorando, Sofia gritando para pararmos. Eu fiquei no centro, o furacão, sentindo o gosto amargo da vitória vazia. Sozinha depois, no Tejo ao luar, joguei a carta no rio, vendo-a afundar como segredos. A vingança me consumira, mas o que restava? Cinzas, ou fênix. O furacão passou, deixando Lisboa encharcada de lágrimas e silêncios, como após uma chuvada de inverno que lava as ruas mas deixa poças traiçoeiras. O noivado foi adiado indefinidamente, Sofia e Miguel precisavam de tempo, terapeuta de casais marcada para janeiro, num consultório discreto de Saldanha. Minha mãe não falava comigo por dias, o telefone mudo como um confessionário vazio. João voltou para Setúbal, prometendo escrever, não cartas, mas ações, terapia para ele, reembolso de dívidas antigas à mãe. Dona Isabel fechou a galeria por férias, rumor na cena artística de que ela viajava para o Algarve, sozinha, para refletir. Eu cavei fundo na minha própria alma, como um arqueólogo em Óbidos, desenterrando ruínas. Passei noites no meu apartamento, tela em branco, desenhando não clientes, mas nós, retratos crus da família, rostos rachados com linhas de dor e amor entrelaçados. Um terapeuta, recomendado por Sofia, me ouviu numa sala com vista para o aqueduto das águas livres. Ana, sua proteção é escudo, mas também prisão. Solte. Soltar. Como soltar o fado que corre nas veias portuguesas, melancólico e eterno. Uma manhã de janeiro, neve rara em Lisboa, flocos tímidos dançando no ar, Sofia bateu à porta. Vamos ao Tejo. Caminhada. Fomos, botas chapinhando poças, o rio cinzento refletindo o céu. Ela carregava uma cesta, queijos da Serra da Estrela, broa de milho, vinho verde gelado. Piquenique de reconciliação, disse, sorrindo pela primeira vez em semanas. Sentamos num banco perto da Torre de Belém, pomos bicando migalhas, o mundo indiferente aos nossos dramas. Eu perdoei a Dona Isabel, confessou ela, cortando queijo com faca de bolso. E o Miguel também. Ela pediu desculpas formais, pagou pelo terapeuta. Mas você, Ana. Machucou mais fundo. Seus olhos, sérios, porque sempre explode? É amor, ou ódio disfarçado? Mastiguei devagar, o queijo cremoso contrastando a aspereza na garganta. Amor torto, mana. Cresci vendo a mãe sofrer em silêncio. Jurei não deixar isso acontecer com você. Mas errei o tom. Ela assentiu, passando o vinho. Nós todos erramos. Mas família não é perfeita, é bagunçada, como um azulejo com lascas. Rimos, o som leve como flocos derretendo. Falamos de futuro, casamento em junho, talvez, numa capela de Sintra, com fado ao vivo e dança até amanhecer. E você? Vai ser madrinha, mas sem bombas, brincou. Dias depois, um convite, chá na vila de Dona Isabel. Fui, coração na mão como uma oferta a deuses caprichosos. Ela me recebeu na cozinha, não na sala chique, mas ali, com avental, preparando ovos mexidos com chouriço. Sente-se, Ana. Nada de porcelana hoje. Comemos em silêncio inicial, o mar visível pela janela como terapeuta mudo. Então, eu a perdoei pela mão. E pelo resto. Mas me ensine, como você lida com a culpa sem afundar. Respondi, honesta, não lido. Carrego, mas compartilho. Como você agora. Passamos a tarde falando, de Ricardo, de João, de como traições nascem de vazios. Ela mostrou álbuns, fotos dela jovem, rindo em praias do Algarve, antes das máscaras. Eu era como Sofia, ingênua. Agora, sou cicatriz. Abracei-a, sentindo o peso aliviado. Minha mãe reconciliou-se numa missa na Sé, velas acesas para santos esquecidos. João apareceu, de terno passado, e eles conversaram no adro, neve derretida pingando dos beirais. Perdão não apaga, mas ilumina, disse ela depois, ao me contar. Ele ficou para o jantar,
família incompleta mas inteira. O clímax, ou resolução, veio no casamento, em junho, sob o sol de Sintra, névoa abraçando as colinas como véu. Sofia radiante em branco, Miguel de smoking, eu de vestido azul como o Tejo. Dona Isabel, ao meu lado na cerimônia, sussurrou, obrigada por quebrar o copo. Quebrou as ilusões ruins. Sorri, e construiu melhores. Na recepção, fado de Marisa ecoou, viola chorando alegrias. Dancei com João, passos desajeitados, filha, você me salvou, expondo. Minha mãe dançou com Dona Isabel, improvável dupla. Sofia me puxou para o centro, à verdade, que nos libertou. Anos depois, lembro daquele copo estilhaçado como berço de renascimento. Em Portugal, onde o fado canta dor mas termina em esperança, a vingança virou ponte. E eu, Ana, continuo desenhando, não ruínas, mas mosaicos, lascas unidas em beleza eterna.